vou dizer de uma vez, você está traindo, não está? Finalmente soltei. Os olhos de Ben se arregalaram em choque, mas depois de pensar por um momento enquanto massageava a testa, ele sorriu de lado. Me pegou, né? Bem, sim, tenho sido bastante liberal com minhas afeições sem remorso algum. Ben continuou, tenho algo para te contar também, ele se aproximou de mim, um sorriso safado no rosto. Cuide bem do menino doente, Will. Ele parece ter simpatizado com você, então o faça feliz, é o mínimo que você pode fazer em troca. Eu vou focar na minha nova paixão. Se Patrícia e eu tivermos um filho, eventualmente ele será o presidente. Basicamente, Ben planejava ter um filho com Patrícia, a filha do presidente. Isso garantiria um futuro seguro, considerando a influência da família. Que estratégia patética e dependente. Nesse momento, a porta foi aberta com força e entrou Tom, movendo-se habilmente em sua cadeira de rodas. Tom se aproximou de Ben e, incrivelmente, ele se levantou e gritou, Mãe, vamos começar nossa contraofensiva. Eu sou Sofia, tenho 30 anos e me tornei dona de casa depois do casamento. Estou preocupada com meu filho, embora eu diga o meu filho, Tom não é meu filho biológico, ele é filho de Ben de um casamento anterior. Ele é um garoto tranquilo, é o que Ben disse quando trouxe Tom no dia seguinte ao nosso casamento. Eu sabia que Ben era divorciado, mas não fazia ideia de que ele tinha um filho, quanto mais um que ele estava criando. Quietos ou não, confusa, eu não sabia como reagir, mas Ben respondeu casualmente, não, ele é realmente muito tranquilo, só tem 3 anos, mas não dá muito trabalho. Olhando para Tom, de 3 anos, ele me encarou de volta com olhos curiosos. Seu rosto inocente despertou sentimentos mistos em mim. Seu nome é Tom. Diga oi para sua nova mãe, Tom foi instigado por Ben. Tom olhou timidamente para mim. Mãe? Bem, foi uma surpresa, mas é como é. Eu sou facilmente influenciável, vergonhosamente. Eu poderia ter contestado se Tom não estivesse ali, mas diante de seus olhos curiosos e abertos, não conseguia expressar uma única reclamação para Ben, e assim me tornei mãe de um menino de 3 anos após o casamento. Eu queria ter filhos eventualmente, mas nunca imaginei pular direto para a maternidade. Como Ben disse, Tom era uma criança de baixa manutenção para um garoto de 3 anos. Ele comia o que lhe era dado e nunca fazia birras. Ele era, em uma palavra, um bom garoto. Ele realmente é quieto, não é? Bem, eu não sei muito sobre isso, de acordo com Ben, os pais dele cuidavam de Tom antes de nos casarmos. Eu não poderia cuidar dele com meu trabalho ocupado. É assim mesmo, mas agora, com você, Sofia, desempregada, é reconfortante. O cuidado com a criança ficou por conta dos avós, com Ben vendo Tom apenas nos finais de semana. Isso me rendeu muita gratidão dos meus sogros. Nós já somos velhos, sabia? Ele não é insuportável, mas tem sido difícil ter Tom por perto. Com certeza atrapalha os planos, né? Planos, você sabe como é? Crianças ficam doentes o tempo todo, e quando elas fazem birra, é uma dor de cabeça real. Temos que estar atentos às pessoas ao nosso redor, meus sogros concordaram, parecendo ter passado por tudo isso. Tom, sentado ao meu lado, os observava sem expressão. Além de sua doença, ele não parecia do tipo que fazia birra. Eu era ingênua por pensar assim no início. Provavelmente, ele estava desconfiado de mim, a nova pessoa em sua vida. Por isso que ele se comportava tão bem. Não faça isso, é perigoso. Eba, queijo. 3 anos de idade são mais ativos do que eu pensava. Ele trouxe um banquinho para mexer na geladeira, mexer nos botões do fogão e brincar na banheira com a água que sobrou, espirrando para todo lado. Hoje ele desenhou nas paredes com uma caneta permanente. Relatei isso a Ben, exausta, quando ele chegou em casa do trabalho. Ele apenas respondeu casualmente, nunca pensei que cuidar de crianças fosse tão difícil. Ei, você poderia cuidar dele neste fim de semana? Realmente preciso colocar a casa em ordem. Durante a semana, eu não conseguia tirar os olhos de Tom e administrar as tarefas do dia era tudo o que eu podia fazer. Já se passaram 6 meses desde que me mudei para esta casa depois de me casar e ainda há caixas não desempacotadas. Se Ben pudesse cuidar dele, eu poderia me concentrar nisso, mas a resposta de Ben foi chocante. Por que eu deveria? Mas você é o Tom,
Só porque você e o Tom não têm parentesco de sangue, você vai negligenciar suas responsabilidades com o cuidado infantil? Eu fiquei sem palavras. Eu não estava negligenciando o cuidado infantil, ninguém disse isso. Eu só queria fazer as tarefas que não consegui durante a semana e pedi a ele para cuidar de Tom por um dia. Só estou pedindo para você passar um tempo com ele. Isso é ridículo. Ben suspirou pesadamente. Você está desempregada, certo? Eu sou quem está trabalhando aqui. Estou sustentando nós dois e você está falando besteira. Mas você poderia ajudar um pouco. É o seu dia de folga, é esse o ponto. Por que eu deveria passar meu dia de folga me cansando com uma criança? Casei-me com você por um motivo, sabe? O que você quer dizer com isso? Você se casou comigo apenas para ser uma cuidadora de crianças? Ben parecia arrependido de suas palavras. Ele se desculpou, mas, no final, ele só brincou com Tom por 1 hora no sábado de manhã. Quando percebi, Ben já tinha ido embora. Sério, que bagunça! Suspirando cansada, senti Tom segurar meu dedo mindinho. Mãe, você está cansada? Você está bem? Tom olhou para mim com suas bochechas rechonchudas. Só um pouco, mas estou bem. Ver você me anima. Enquanto o abraçava, Tom soltou uma risada. Cuidar da casa e de Tom todos os dias é difícil. Estou cansada, mas acabei amando Tom como se fosse meu próprio filho. Foi então que aconteceu. Um dia, percebi algo estranho na caminhada de Tom e o levei ao pediatra. Eu estava esperando que fosse apenas minha imaginação, mas as palavras do médico foram chocantes. Se isso continuar, ele pode perder a capacidade de andar. Tom pode ter uma doença grave, explicou o médico. Minha mente ficou em branco. Eu queria consultar Ben imediatamente, mas não consegui encontrá-lo no trabalho. Ben não chegou em casa até tarde naquela noite, incomunicável o tempo todo. O que é isso com todas essas ligações, Sofia? Eu estava no trabalho. Não podia lidar com tantas mensagens. É isso que ganho por me casar com alguém que não trabalha. Ben soltou um suspiro exagerado. Ele não tinha ideia. Lágrimas surgiram involuntariamente em meus olhos. Tom estava no hospital hoje. Com voz trêmula, pedi a Ben para cobrir a boca, os olhos arregalados em choque. O que é isso tudo? O prognóstico varia de pessoa para pessoa, então ainda não há certeza, mas o médico disse que há uma chance. Ele está hospitalizado agora para exames. Por favor, venha comigo para a próxima consulta dele, pedi a ele, sentindo que não conseguiria lidar sozinha. Ter Ben lá seria um grande apoio, mesmo que ele estivesse ocupado com o trabalho. Isso é uma emergência. Ele poderia tirar um dia de folga, não é? Mas Ben disse, não sei sobre isso. Que doença rara é essa? Do que você está falando? Meu filho não pode ser um fracasso. Um fracasso? Como você pode dizer isso? Passei da tristeza para tremer de raiva. Ben franziu o senho para mim. Deve ser culpa da mãe dele, maldita genética ruim. Droga, me largando com ele. Eu não conseguia entender o que ele estava dizendo. Ele não estava preocupado com o Tom, só estava arranjando desculpas. Droga, eu não deveria tê-lo acolhido. Sofia, você é a mãe dele, não é? Lida com isso. Estou ocupado. Ele se afastou para o banheiro e eu apenas fiquei olhando para as costas dele, atordoada. Eu estava cheia de preocupação sobre o que fazer a seguir e a determinação de que eu tinha que fazer isso. A partir desse dia, Ben começou a chegar em casa tarde. Será que era porque ele não conseguia encarar a realidade ou apenas evitando problemas? Provavelmente a última opção. Decidi não esperar mais nada de Ben. Eu tinha que proteger o Tom. Mamãe, Tom, bom dia. Sentimos sua falta. Felizmente, graças a Ben, eu era uma mãe que ficava em casa. Eu tinha tempo, era uma coisa para a qual ser grata. Uma semana depois, Tom recebeu alta do hospital. Eu fui buscá-lo no dia da alta. Ele sempre soube como se mostrar bem. Muito obrigado. Trabalharemos juntos como uma família a partir de agora. Por favor, continue nos apoiando.
Para pensar que um pai que nem sabia da condição do filho e estava fugindo da realidade poderia dizer tais coisas. Agradeci a todos novamente e entrei no carro com Tom e bem depois da alta. Tom foi obrigado a viver em uma cadeira de rodas depois da alta. Vê-lo entediado todos os dias, incapaz de correr por aí, partia meu coração. Ben ainda chegava em casa tarde como de costume. Era isso. Para animar Tom, dei a ele um conjunto de desenho. Eu costumava adorar desenhar e era bem boa nisso. Uau, Tom, você é ótimo em desenhar também. Realmente gosta, mamãe? Satisfeito por ser elogiado ou talvez feliz por estar fazendo algo que eu gostava, os olhos de Tom brilhavam enquanto ele se perdia no desenho. Em um piscar de olhos, anos se passaram e Tom completou 7 anos. A vida em uma cadeira de rodas parecia difícil, mas ele parecia estar se divertindo na escola, o que era um alívio. Tentei conversar com Ben várias vezes, mas parecia que ele estava evitando. Não conseguíamos falar. Enquanto eu agonizava sobre o que fazer, de repente a infidelidade de Ben veio à tona. Foi uma mensagem inesperada de uma amiga que revelou a notícia. Desculpe trazer isso de repente, mas vi seu marido saindo de um motel com uma mulher jovem. Junto com a mensagem, ela enviou algumas fotos. Agora que eu pensava, Ben não tinha voltado para casa desde ontem. Eu não tinha pensado muito nisso, presumindo que ele talvez estivesse em uma viagem de negócios. Enquanto continuava trocando mensagens com minha amiga, eu podia perceber que ela estava escolhendo cuidadosamente suas palavras. Pouco depois, ela me ligou. Sofia, você está bem? Quer que eu vá até aí? Ela parecia preocupada. Claro que ela estaria. Ela deve ter lutado com a decisão de me contar ou não, mas eu não estava tão chocada quanto deveria estar. Na verdade, eu suspeitava de Ben há algum tempo. Ele normalmente não estava em um trabalho que exigisse muitas horas extras, mas recentemente estava chegando em casa tarde da noite, às vezes só de manhã, e mesmo que dormíssemos em quartos separados, eu ouvia no telefone até tarde da noite, parecendo feliz. Estou bem, na verdade. Isso só me esclarece as coisas. Com essa evidência, eu poderia ter uma vantagem em um divórcio. Me avise se houver alguma coisa que eu possa fazer para ajudar. Obrigada. Depois de desligar, fui subitamente inundada por um desespero. É uma coisa suspeitar, mas ter a confirmação é completamente diferente. Um sentimento sombrio se agitava no meu peito. Mais do que ficar chateada com a infidelidade em si, eu estava chocada porque enquanto eu estava lutando e preocupada com o Tom, chorando por sua condição, Ben estava se divertindo com outra pessoa. Pensar nisso me trouxe um tipo diferente de lágrimas aos olhos. Tom era muito querido e amado para mim, mas com isso vinha um sentido interminável de responsabilidade e pressão. Eu tentei não deixar a tensão aparecer, mas pensar que esse era o resultado me fez sentir uma traição total. O que eu devo fazer agora? Fingir que não sei e continuar vivendo assim ou confrontá-lo sobre o caso e me divorciar? Qual opção seria melhor para o Tom? Quanto mais eu pensava nisso, mais me sentia sobrecarregada e as lágrimas começaram a fluir. Eu estava tão embaçada pelas lágrimas que não percebi que o Tom tinha entrado na sala. Mamãe, você está chorando? Oh, Tom, é só. O papai fez algo com você? Por que você pensaria isso? Eu me assegurei de nunca falar mal do Ben na frente do Tom, evitando qualquer conversa negativa sobre ele. Porque o papai não gosta de mim, certo? Então pensei que talvez ele tenha feito algo com você. Eu não queria te contar, mas eu vi o papai em um encontro com outra mulher. Eles pareciam felizes. Eu os vi uma vez, disse Tom, olhando para baixo. Eu o abracei apertado. Ele tinha carregado esse pensamento sozinho. Isso não era mais apenas o meu problema. Eu tinha que encarar isso. Você gosta do papai, Tom? Depois de um momento de hesitação, ele respondeu timidamente: Eu gosto de você, mamãe. Eu te amo também, Tom. A partir desse momento, comecei a dar passos em direção ao divórcio. Contratei uma agência de detetives para investigar o caso e reuni evidências para fortalecer meu caso. Tudo estava preparado suavemente. Agora eu só tinha que esperar pelo dia em que o Ben voltasse para ter nossa confrontação final. Parecia que ele tinha estado em casa algumas vezes, mas eu tinha conseguido evitá-lo com sucesso.
Suas coisas e extratos bancários ainda estavam na casa, então ele teria que voltar eventualmente. Esse seria o momento de conversar. Eu estava decidida, mas às vezes vacilava em um momento fugaz. Será que isso realmente era a coisa certa a fazer? Não tenho mais amor pelo Ben, tenho certeza de que não vou me arrepender de me divorciar dele. No entanto, quando penso no Tom, surgem dúvidas. Eu e Tom não somos parentes de sangue, e esse fato me corrói. Planejo ficar com a custódia após o divórcio, e não acho que o Ben iria discordar, mas ainda assim, é melhor para o Tom ter um pai, mesmo que seja como o Ben, em sua vida? Ben costuma fugir de casa e agora ele não voltou para casa há muitos dias. Enquanto Ben não disser nada, não haverá divórcio. Se ambos permanecermos em silêncio, essa vida continuará. Pelo menos eu não terei que me preocupar com dinheiro. Isso passou pela minha cabeça. Mamãe? Talvez sentindo minha hesitação, Tom apertou minha mão com força. Está tudo bem, mamãe. Estou aqui com você. Apesar de ter apenas 7 anos, suas palavras reconfortantes me fizeram sorrir. É isso mesmo, mamãe vai dar o seu melhor. Você vai se juntar a mim? Sim. 2 dias depois, no meio da noite, Ben voltou para casa temporariamente. Precisamos conversar. No dia seguinte, quando Ben finalmente acordou por volta do meio-dia, eu comecei falar sobre o quê? Deixe-me adivinhar, vai ser algo problemático, certo? Eu acabei de voltar e você já está em cima de mim, bocejou bem alto. Eu exalei e o encarei nos olhos. Vou dizer de uma vez, você está traindo, não está? Os olhos de Ben se arregalaram em choque, mas depois de um momento de pensamento e de massagear a testa, ele sorriu. Finalmente peguei, né? Bem, sim, tenho sido bastante livre com minhas afeições. Então você admite? Sim, parece que você está planejando me divorciar, certo? Se você tiver os papéis, só me entregue. Eu os assinarei rapidamente. Eu não esperava que ele se agarrasse, mas certamente não esperava uma aceitação tão tranquila. Fiquei surpresa enquanto Ben sorria ainda mais largo. Você achou que eu ficaria mais chateado, né? Bem, certamente não esperava que você admitisse tão prontamente. Sim, bem, agora tenho outras perspectivas. É por causa da filha do presidente? Uau, você fez sua lição de casa, Sofia, disse Ben com surpresa fingida, batendo palmas dramaticamente. Sim, é isso. Conheci ela através do trabalho. Ela é uma verdadeira IA e disse que pagaria para ficar comigo. Ele parecia estar tentando escapar, mas me contive para não pressionar mais. Isso é legal para você, facilita as coisas para mim também, mas tem uma coisa que preciso confirmar. Eu também tenho algo para te contar. Ben se aproximou de mim com um sorriso de escárnio. Cuide bem desse garoto doente, você fará isso? Ele está apegado a você, então o faça feliz. Quer dizer, isso é o mínimo que você pode fazer, certo? Em troca, vou me concentrar na minha nova família. Se eu tiver um filho com a Patrícia, ele será o futuro presidente, essencialmente. Ben estava planejando ter um filho com Patrícia, a filha do presidente, certo que isso garantiria um futuro seguro. Que estratégia patética e dependente. De repente, a porta se abriu e entrou Tom, habilmente movendo sua cadeira de rodas. Ele se aproximou de Ben e, incrivelmente, ficou de pé e gritou, Mamãe, vamos começar nosso contra-ataque. Ben ficou atordoado, de boca aberta. Tom, você não estava incapaz de andar? Por que você está em pé? Eu trabalhei muito, de fato, Tom, que uma vez pensou que nunca mais andaria, havia trabalhado diligentemente em sua reabilitação e agora conseguia dar alguns passos por conta própria. Bem, isso é bom, não é? Ben disse, tentando parecer duro. Sim, graças a você, ele tem crescido muito. Ele até me ajudou com os preparativos do divórcio. Você não precisava contar isso para o garoto, Ben retrucou, surpreendentemente, querendo impressionar diante da criança, ele estava levemente abalado. Que grande exemplo negativo você é. Eu tenho isso, a filha do presidente, comigo. Você e sua família fracassada podem se contentar com menos. A propósito, qual filha de presidente é Patrícia? Ben riu. Prepare-se para ficar chocado.
Patrícia é filha de um presidente da construção, uma das maiores empresas da região. Seu orgulho em namorar a filha do presidente da construtora era compreensível, mas Ben estava muito enganado sobre um fato-chave. Inconsciente, ele se vangloriava confiantemente: construção? Isso é incrível. Estou tão surpreso, certo, Ben? Eu concordei e sorri. Desculpe, eu não percebi que você pensava assim. O que? O que você quer dizer com isso? Ben perguntou confuso. Quero dizer, você vê, mesmo sexo, não sexo oposto, como seu interesse romântico. O que? Do que você está falando? Patrícia é uma garota fofa. Estranho, porque um presidente da construção não tem uma filha. Isso é impossível. Você está mentindo. Só espere e ouça, Ben tentando agir duro, mas claramente em pânico, tirou o celular tremendo e ligou para alguém. Patrícia, ouça, acabei de ouvir algo inacreditável. Desculpe por fazer essa pergunta estranha, mas você é uma garota, certo? Ben perguntou nervosamente, para o qual Patrícia respondeu casualmente: Ops, você finalmente descobriu, Ben. O rosto de Ben ficou sem cor, ele estava chocado. Isso não pode ser. Mas naquele momento, não havia, você sabe, ele provavelmente se referia ao símbolo masculino. Apesar de ter um relacionamento físico, ele não conseguia acreditar que ela era um homem. Patrícia respondeu calmamente: Claro, já fiz a cirurgia. Sou uma garota de corpo e alma. Patrícia não se importava de ser exposta como uma ex-homem. Enquanto isso, Ben estava chocado. Não é possível, Patrícia era um homem. Ei, Ben, isso é rude. Sou uma garota de coração e alma. Calha a boca, besteira, você é um verdadeiro homem, Ben gritou para o telefone. A sala ficou em silêncio. Eu me senti um pouco mal por Patrícia do outro lado do telefone, mas logo percebi que não era necessário. Ben, isso é inacreditável. Você disse que me amava, seu mentiroso. Esqueça de se apresentar ao meu pai e a oferta de caça-talentos está fora de cogitação. Adeus. Espera, Patrícia, não é isso que eu... Patrícia desligou abruptamente. Ben ficou ajoelhado, atordoado. Ele tinha esperanças de um futuro promissor com a filha do presidente, apenas para descobrir que ela era filho do presidente, devido às suas palavras descuidadas, terminaram o relacionamento. Além disso, como um homem casado que traiu, Ben ainda tinha responsabilidades a enfrentar. Que pena, mas é sua culpa, Ben. Ela era uma garota de coração e alma. Isso é impossível, independentemente de agora se ela era originalmente um homem, ela é um homem. Ah, nojento, não consigo acreditar que estive com alguém assim. Como você se sente não importa para mim, o importante é como você vai pagar a pensão alimentícia, sussurrou Ben, olhando ao redor impotente. Patrícia, sua tábua de salvação, acabará de terminar com ele apesar do inverno, suor escorria na testa de Ben e descia pela sua bochecha. Não se preocupe, eu não vou te fazer chorar, mas você terá que pagar a pensão alimentícia corretamente. Mas eu não tenho economias, eu gastei quase tudo com a Patrícia, o que isso tem a ver com a pensão alimentícia? Ben franziu as sobrancelhas, parecendo angustiado. Ele permaneceu sentado, sem tentar se levantar, mas então, como se tivesse uma ideia, ele exclamou: o apoio contínuo seria melhor do que um pagamento único, certo? Eu o encarei e Ben olhou para cima para mim suplicante. Você é bondosa, Sofia. Você estava planejando levar o tom mesmo se nos divorciássemos, certo? Mas pense sobre isso, você está desempregada e não tem economias. A vida não é tão fácil, então o que você está sugerindo? Vamos começar de novo, Ben assentiu seriamente, como se fosse a única opção. Dessa forma, podemos continuar vivendo como antes, certo? É um ganha-ganha. Olha, vamos apenas considerar tudo igual desta vez. Entendi. Você poderia manter suas piadas apenas para você? O que você quer dizer com ambos somos culpados? Por que estou sendo acusada? Você é o único que traiu e desperdiçou nossas economias, não eu. Não apenas ignore isso. Mas você é apenas uma dona de casa sem qualificações significativas, certo? Você não vai encontrar um emprego facilmente. É melhor recomeçar comigo.
Não se preocupe comigo, eu já consegui um emprego, eu disse, acariciando a cabeça do Tom. O que você quer dizer? Tom está ganhando tanto assim? Se eu soubesse, eu teria. Eu sabia que você ficaria ganancioso e pressionaria demais o Tom. Eu não queria isso, bem parecia atingido pela verdade, cerrando os dentes e me encarando com ressentimento. Além disso, falei com meus pais. Eles estão nos apoiando, não preciso da sua ajuda, bem. Tenho muitas pessoas em quem posso confiar. Mas Ben se levantou vacilante e segurou o ombro de Tom. Tom, você quer morar com seu pai, não é? A verdadeira família está com seu pai, não é, Tom? Tom encarou Ben e depois balançou a cabeça, gentilmente removendo a mão de Ben do seu ombro. Estou bem só com a mamãe. Ela sempre esteve lá para me ajudar quando estava assustado, triste ou feliz. Mamãe sempre estava lá para me ouvir. Mas Tom, somos parentes de sangue, nós somos a verdadeira família, mas você fugiu quando eu precisava de você. Como você pode se chamar de pai? Diante do olhar direto de Tom, Ben recua. Mas, Tom, eu também me importo com você. Pare com isso já. Já estou na escola primária. Nem te chamo mais de pai, chamo a mamãe de mamãe. Você nem sabia disso e está se dizendo pai. Mas, Tom, você deveria ter ficado com a Patrícia, mesmo que ela seja um homem. É raro encontrar alguém que goste de você. Ben não teve resposta para a rejeição direta de Tom. Ele finalmente pareceu desistir, os ombros caídos em derrota. Eu sabia que se mostrasse qualquer fraqueza, ele tentaria ganhar simpatia. Então, Tom e eu recusamos firmemente e deixamos a casa. Então, por favor, cuide do resto através do advogado, foram minhas últimas palavras para Ben, que não ofereceu resposta. Ben, ao descobrir que Tom estava ganhando dinheiro, não recuou facilmente e se recusou a se divorciar. Meu filho precioso, nós compartilhamos o mesmo sangue, por que deveríamos viver separados? Isso é absurdo, apesar de seu anterior desinteresse, ele tentou desesperadamente reivindicar a guarda. Surpreendentemente, foram meus sogros que o persuadiram. Bem, ouvimos tudo do Tom. Você mal se importou com ele, deixou tudo para Sofia e foi trair. Como ousa reivindicar qualquer direito agora? Exatamente, criar uma criança não é fácil, você repassou sua responsabilidade para Sofia e agora está se mexendo no último minuto. É vergonhoso. Eu estava errada sobre eles, pensei que ressentiam o Tom, mas eles estavam cuidando dele incansavelmente. Tom até disse, eu gostaria de ver o vovô e a vovó depois do divórcio. Graças às suas persuasões repetidas, Ben finalmente concordou com o divórcio. Claro, exigi pensão alimentícia, embora parecesse que não havia economias, descobriu-se que Ben havia guardado dinheiro secretamente em uma conta. Felizmente, pude receber pensão alimentícia de lá. Meus sogros prometeram supervisionar Ben. Curiosamente, Patrícia depois denunciou Ben ao presidente de uma construtora e Ben se tornou alvo na empresa. Ele achou difícil ficar e acabou renunciando. Agora ele está apenas se virando com empregos de meio período. Tom e eu estamos vivendo meio juntos, seu amor pelo desenho ainda está muito vivo. Sua disposição alegre ao desenhar é verdadeiramente adorável. Ele está continuando com sua reabilitação, é lento, mas suas pernas estão melhorando constantemente. Eu me certifico de não pressioná-lo demais, apoiando-o em seus esforços. Quanto ao meu trabalho de edição de vídeo, meus sonhos realmente mudaram desde então. Me matriculei em uma escola para me tornar fisioterapeuta. O motivo é simples, os terapeutas que apoiaram Tom em seus esforços pareciam tão admiráveis e me vi aspirando a ser como eles. Sonho em ajudar crianças como Tom algum dia. Recentemente, as pessoas têm dito que eu e Tom nos parecemos, mesmo não sendo parentes de sangue. Tom diz timidamente, o que acho tão cativante como sua mãe. Prometo apoiá-lo até que ele esteja totalmente crescido, embora o pensamento desse dia seja agridoce e me encha de emoções mistas.